O resumo desse filme se inicia em Washington DC, onde somos apresentados a Sadie Rhodes, que dirigia seu carro visivelmente perturbada. Ela recebe uma ligação de uma mulher chamada Claudia Yates, que a questiona sobre o motivo de estar tão abalada pela morte de outra agente. Sadie desabafa, explicando que a vítima era exatamente como ela, parte do mesmo departamento e que foi eliminada justamente por exercer a mesma profissão. Claudia tenta acalmá-la, aconselhando ela a não pensar demais no risco e se concentrar em suas tarefas, garantindo que a situação vai melhorar. Sadie, por sua vez, encerra a conversa dizendo que está faminta e que sua primeira parada será no supermercado para comprar mantimentos. Em seguida, o foco muda para Cole Turner, um homem que ganha a vida como fazendeiro botânico vendendo suas ervas em uma feira local. Durante o atendimento, ele percebe que seu caixa de dinheiro desapareceu e se desculpa profusamente com os clientes que acham graça em seu jeito educado. Sem pânico, Cole utiliza um aplicativo de celular para rastrear a localização exata da caixa, conseguindo assim devolver o troco correto. Fica claro que ele utiliza essa tecnologia de rastreamento para todos os seus pertences. No entanto, ele parece um pouco aéreo e abatido, claramente ainda sofrendo efeitos de um término de relacionamento recente. É nesse momento que Edna, a proprietária de uma barraca de plantas vizinha, se aproxima para conversar. Ela o encoraja, dizendo que ele certamente encontrará uma nova pessoa e que deve deixar o passado para trás, focando em seu trabalho. Logo depois, ela pede que Cole faça um favor de vigiar sua barraca por alguns instantes e ela se retira. Nesse meio tempo, Sadie chega ao mercado e seus olhos são atraídos por uma bela planta da barraca de Edna. Ela a pega e Cole, percebendo que ela procura a dona, se aproxima para ajudar. Ele elogia a escolha, comentando que é uma planta maravilhosa, mas imediatamente faz algumas ressalvas importantes. Cole adverte para não permitir que animais de estimação comam as folhas, pois são ligeiramente tóxicas e, mais importante, que a planta necessita ser regada a cada 2 dias. A resposta de Sadie é direta. Ela informa que, devido ao seu trabalho, às vezes passa meses fora de casa. Ao ouvir isso, a expressão de Cole muda e ele balança a cabeça negativamente, se recusando a vender essa planta. Ele explica que, sem água regular, a planta morrerá rapidamente e ele não quer que isso aconteça. Surpresa com a recusa, Sadie insiste que quer levar a planta, mas Cole se mantém firme e sugere que ela talvez devesse optar por uma planta de plástico ou um cacto, algo que se adaptaria melhor ao seu estilo de vida. A situação escala rapidamente de uma interação cômica para um debate acalorado, com Sadie questionando que tipo de vendedor ele é, chamando ele de, ironicamente, o santo padroeiro das plantas. Nenhum dos dois parece disposto a ceder na confusão. É exatamente nesse ponto que Edna retorna e observa a briga dos dois. Sem pensar 2 vezes, ela simplesmente vende a planta para Sadie por $10, encerrando o impasse. Enquanto Sadie se afasta com sua nova aquisição, Cole grita uma provocação: "Descanse em paz, jovem planta", e depois se vira para Edna, reclamando que ela não deveria ter vendido, pois a nova dona certamente matará a planta. Edna, no entanto, apenas ri e comenta que, por trás de toda aquela discussão, ela teve a impressão de que os dois estavam flertando e achou que iam trocar de números. A observação de Edna funciona como um estalo para Cole, que imediatamente pede para ela cuidar de sua barraca e corre em direção ao carro de Sadie. Ele se move tão rapidamente que acaba se jogando na frente do veículo, forçando ela a frear o carro. Com o impacto, o vaso da planta que estava no banco de trás cai e se quebra. Ignorando o vaso, Cole simplesmente pergunta se ela gostaria de tomar um café. Sadie fica perplexa, respondendo que eles acabaram de ter uma briga intensa e agora ele está convidando ela para sair. Tentando se explicar, Cole admite que, mesmo durante a discussão, sentiu algum tipo de conexão com ela. Percebendo o quão estranho isso soou, ele fica sem graça e pede desculpas. Contudo, Sadie também havia sentido algo. Antes que ele desapareça, ela buzina para chamar sua atenção, sinaliza para que ele volte e concorda. Se for apenas um café, tudo bem. E o rosto de Cole se ilumina instantaneamente de felicidade e ele entra no carro dela. Os dois passam as horas seguintes caminhando, tomando café e explorando diferentes locais da cidade, enquanto começam a compartilhar detalhes sobre sua vida. Sadie revela que trabalha como negociante de arte internacional, um trabalho que exige que ela viaje
viaja constantemente para diferentes países para avaliar e adquirir peças. Cole, por sua vez, conta sua grande paixão pela agricultura, mas que também está se dedicando seu tempo a escrever um livro sobre cuidado com plantas e os impactos negativos que os seres humanos causam diariamente à natureza. Em certo momento, Cole a leva até uma longa escadaria famosa, explicando que foi ali que filmaram cenas do clássico filme de terror O Exorcista. Ele aproveita o clima e pergunta a ela qual é o seu maior medo. Sadie responde de forma intrigante, dizendo que não tem medo de nada, pois ela simplesmente escolhe não ter medo. Cole então lança um desafio, uma corrida até o topo dos degraus. Se ela vencer, ela terá que revelar seu verdadeiro medo, e ela, confiante, aceita o desafio. Antes da corrida, Cole pega o seu celular e um inalador, revelando que sofre de asma leve. Ele dá uma borrifada e Sadie sugere que ele guarde todos os seus pertences na bolsa dela para facilitar. Eles dão uma largada e começam a subir. Inicialmente, Cole assume a dianteira, mas Sadie, demonstrando estar em uma excelente forma física, rapidamente o ultrapassa e vence a corrida com facilidade. Chegando ao topo, Cole está completamente sem fôlego e comenta, envergonhado, que presume que ela se exercite bastante, o que faz ela rir. Mais tarde, enquanto visitam um museu de arte, o clima fica mais íntimo e ela decide se abrir sobre o seu passado. Ela conta a Cole sobre a coragem de sua mãe, especialmente durante a travessia que fizeram para os Estados Unidos em uma balsa. Ela também compartilha a dor de ter perdido a mãe quando ainda era muito jovem, explicando que essa é a razão pela qual ela se recusa a deixar o medo controlar ela. Ela busca ser forte, assim como sua mãe foi. Assim, eles passam o dia inteiro juntos e ao cair da noite acabam em um bar. O ambiente é descontraído. Sadie se anima, começa a cantar e chama Cole para acompanhá-la, mas ele é tímido demais para aceitar. Mesmo assim, eles se divertem muito. Em um momento de conversa mais séria, Cole pergunta que tipo de parceiro ela procura para um relacionamento. Sadie sorri e usa uma metáfora interessante. Ela diz que procura alguém como um cacto que seja forte o suficiente para sobreviver mesmo que não receba água. Atenção, por longos períodos. Ela explica que, como viaja constantemente, precisa de alguém que compreenda sua ausência e seja seguro, forte e comprometido para que a distância não se torne um problema entre eles. Assim a conversa flui e eles se sentem cada vez mais à vontade um com o outro. A atração é mútua e lentamente eles se aproximam, compartilham um momento romântico e doce, aproveitando a companhia um do outro e criando belas memórias. Quando a manhã chega, Cole acompanha Sadie até a porta de sua casa. Ambos concordam que tiveram um dia incrível, mas que é hora de se despedirem, embora no fundo nenhum dos dois quisessem que aquele momento terminasse. Sadie entra e Cole fica parado do lado de fora, tentando se convencer de ser forte como um cacto, que ela se descreveu, mas falha. Do lado de dentro, Sadie hesita, incapaz de ignorar o que sente. Após alguns segundos, ela abre a porta novamente. Eles se olham e desta vez se entregam completamente ao momento. Mais tarde, Cole volta para casa radiante. Assim que entra, ele anuncia animadamente aos pais que acha que finalmente encontrou a garota que estava procurando. Sua irmã, Maite, revira os olhos e responde com sarcasmo, questionando quanto tempo aquilo vai durar e prevendo que ela o deixará, assim como a última namorada fez, culpando o jeito grudento dele como a causa para isso. Cole a ignora, totalmente apaixonado. Maite então pega o celular dele e vê uma foto que Cole tirou discretamente de Sadie enquanto ela dormia, repreendendo ele, dizendo que é por isso que garotas abandonam ele. Ele se defende, dizendo que tirou a foto apenas para uma lembrança feliz. Os dias seguintes se passam com Cole trabalhando em sua fazenda, enviando mensagens constantemente para ela. No entanto, após 3 ou 4 dias sem resposta, ele começa a ficar inquieto e preocupado. Seu pai percebe a ansiedade e pergunta sobre Sadie. Cole admite que ainda está esperando por um retorno dela. A situação se complica quando, durante o trabalho, Cole subitamente tem uma crise de falta de ar e percebe que seu inalador não está com ele. Ele imediatamente se recorda onde deixou, na bolsa de Sadie, antes da corrida na escadaria. Felizmente precavido como era com seus pertences, Cole havia instalado um pequeno dispositivo de rastreamento no inalador, exatamente
Para o caso de perdê-lo, sem perder tempo, ele ativa o aplicativo de rastreamento para descobrir a localização exata do dispositivo. Ao verificar o rastreador, Cole fica em choque ao descobrir que o inalador e, presumidamente, Sad estão em Londres. Assim, Cole lembra que ela é uma negociante de artes e viaja muito. Mesmo assim, a preocupação toma conta dele e ele começa a temer que talvez nunca mais a veja. Tomado por um impulso, ele decide ir até Londres para fazer uma surpresa, custe o que custar, e os pais apoiam essa decisão. No dia seguinte, Cole desembarca na capital inglesa. No táxi, ele conta ao motorista que está ali para surpreender a namorada e que até trouxe um cacto como uma piada interna. O motorista, nada impressionado, apenas comenta que a história parece um clássico filme de Stalker e ainda cobra uma tarifa exorbitante pela corrida. Seguindo o rastreador, Cole se dirige a um local próximo, na London Bridge, mas enquanto caminha pela rua, algo insano acontece. Ele é subitamente cercado por um grupo de pessoas que agarram ele, apagam ele com um golpe e joga ele dentro de um carro, desaparecendo logo em seguida. Quando Cole recobra consciência, ele se vê em um lugar desconhecido, trancado no que parece ser um laboratório. Um homem chamado Biddulph está diante dele e o chama repetidamente de Taxman. O ambiente é assustador, repleto de insetos mortais usados claramente para torturar pessoas e extrair informações. Completamente apavorado, Cole insiste que eles pegaram o cara errado, gritando que ele é apenas um fazendeiro. Borisov, no entanto, não acredita nele e decide testá-lo. Um dos capangas traz um inseto extremamente venenoso, avisando que uma única picada seria fatal em minutos, e começa a aproximar a criatura do rosto de Cole. No exato instante em que Cole se prepara para o pior, um estrondo ensurdecedor ecoa pelo local. Uma mulher invade a sala, atirando com precisão cirúrgica, neutralizando todos os inimigos. Cole, ainda atordoado, observa em choque enquanto ela o desamarra. Para sua surpresa total, a salvadora é Sad. Ela lhe entrega uma arma e ordena que ele esteja pronto. Ainda confuso, Cole então agarra a sua mochila. Ao deixarem o laboratório, Cole percebe que estão numa espécie de complexo de cavernas, mas não há tempo para processar a informação, pois mais mercenários surgem, abrindo fogo. Eles mal têm tempo de se proteger atrás de uma mesa antes que Sad salte em meio ao tiroteio e, com uma eficiência mortal, neutralize todos os agressores. Completamente atônito com as habilidades dela, Cole finalmente a confronta e exige saber quem ela realmente é. Sad, sem rodeios, revela sua verdadeira identidade. Ela é uma agente da CIA. A confusão de Cole só aumenta quando eles saem correndo da instalação e ele se dá conta que o rastreador o enganou totalmente. Eles não estão em Londres, estão em uma região montanhosa do Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. A revelação é interrompida por uma nova saraivada de tiros. Os mercenários armados surgem e, durante a fuga desesperada, a mochila de Cole é completamente destruída pelos disparos. Sem ter para onde ir, eles correm pela estrada, enquanto as balas assobiam ao seu redor. A salvação improvável aparece na forma de um ônibus paquistanês, todo colorido, que se aproxima. Sad não hesita, ela corre para o meio da estrada, saca a arma e rende o motorista, fazendo todos os passageiros fugirem em pânico. Ela salta para o banco do condutor, mas Cole permanece do lado de fora, congelado pelo choque da situação, até que Sad grite para que ele entre no veículo imediatamente. Sad arranca o ônibus em marcha ré, enquanto os veículos dos mercenários os perseguem implacavelmente. Cole, agarrado ao que pode, olha para ela e pergunta se ela já fez aquilo antes, ao que ela responde com mistério. A perseguição se intensifica, com mais carros e motos tentando cercá-los, mas Sad se revela uma motorista excepcional, usando o ônibus como uma arma, mesmo de ré. Ela joga o veículo para fora da estrada e arremessa dois inimigos pelo ar, para o horror de Cole. Em meio ao caos, ele se sente traído e grita: "Você mentiu, disse que era uma negociante de arte, eu acreditei." Sad, chocada, rebate: "Por que diabos você me seguiu então?"
Antes que Cole possa responder, mais mercenários se aproximam atirando, e o fazendeiro se agarra apavorado. Sed então o confronta. Eu disse que queria alguém como um cacto, mas você cruzou o oceano por mim? Frustrado, Cole grita que aquilo era um gesto romântico. A perseguição atinge um ponto crítico quando eles se aproximam de um túnel e Sed percebe que precisa virar o veículo. Ela executa uma manobra radical, freia bruscamente e gira o ônibus em 180 graus em pleno movimento, esmagando alguns mercenários no processo. A força da manobra arremessa Cole violentamente contra o para-brisa. Agora, dirigindo para frente, Sed colide em alta velocidade com um veículo inimigo. O impacto é tão forte que Cole é lançado através do para-brisa, ficando pendurado do lado de fora do ônibus em movimento. Um dos capangas no carro da frente tenta disparar em Cole a queima-roupa, mas ele consegue desviar no último segundo, bem a tempo de Sed eliminar o atirador. Cole agora se encontra perigosamente em cima do ônibus. A situação piora quando outro capanga consegue pular para o ônibus e tenta entrar pela porta traseira. Sed faz uma curva fechada, forçando Cole a se agarrar desesperadamente a um poste. Ele grita e ela, percebendo, faz outra manobra brusca, permitindo que Cole use o impulso para balançar de volta para dentro. Imediatamente, ele entra em uma luta corporal com o invasor. Após uma troca de golpes, Cole consegue levar a melhor e arremessa o homem para fora do veículo, porém o perigo não cessa. Mais mercenários tentam escalar o ônibus e atacar Sed diretamente, mas ela luta bravamente, conseguindo derrubá-los enquanto ao mesmo tempo destrói outros veículos. Após essa perseguição insana, eles finalmente despistam os inimigos. No entanto, mal comemoram quando o ônibus castigado finalmente quebra e para. Sed informa Cole que eles terão que continuar o caminho a pé. A cena então corta para o antagonista, um poderoso chefe do crime. Fica claro que todos os homens que perseguiam Sed e Cole trabalham para ele. Wagner, seu braço direito, apresenta o perfil de Cole, afirmando que identificaram ele como o Taxman. No entanto, Wagner relata que Cole não consta em nenhum banco de dados de inteligência, levando eles à conclusão de que ele pode ser um agente clandestino, operando fora dos registros oficiais. Essa informação deixa o chefão furioso. Ele imediatamente ordena que a foto desse suposto agente seja distribuído para todos os seus contatos, oferecendo uma recompensa de $1 milhão para quem capturarem ele vivo. Da noite para o dia, Cole então se torna alvo dos caçadores de recompensa do mundo inteiro. Enquanto isso, Sed e Cole continuam sua jornada a pé pelo território tribal paquistanês. Cole, ainda processando tudo, expressa seu terror, dizendo que aqueles homens tentaram matá-lo e confundiram ele com um tal de Taxman. Ele exige saber quem é essa pessoa. Após um leve momento de hesitação, Sed finalmente confessa a verdade devastadora. Ela é a verdadeira Taxman. A frustração de Cole então atinge o limite. Eles decidem que a prioridade é tirar Cole do país. Pegam um táxi até um mercado lotado para encontrar um contato de Sed, chamado Marco. O plano é simples. Marco providenciará a extração de Cole de volta para a América. Marco questiona a presença de Sed ali, e ela explica que veio seguindo uma informação sobre Aztec, uma bioarma letal capaz de dizimar a humanidade, que foi roubada pelos terroristas. Sed faz um último pedido a Marco. Não importa o que aconteça, ele precisa garantir que Cole chegue em casa em segurança. Marco concorda em ajudar Sed e se afasta, deixando Cole sob sua proteção. No entanto, no exato momento em que Marco se prepara para levar Cole, um disparo ecoa pelo mercado. Marco é atingido. Das sombras surge um homem que rapidamente rende Sed, apontando para ela. Ele ordena que ambos se movam silenciosamente. Imediatamente, um segundo atirador aparece, mirando em Cole e Sed, não lhes dando qualquer chance de reação. Sem alternativa e completamente desarmados, eles são forçados a obedecer e a seguir as regras de seus captores.
Eves. Após uma breve caminhada, eles são empurrados para dentro de um carro onde um terceiro homem, claramente o líder, aguardava eles. Em uma demonstração de brutalidade, esse novo captor simplesmente quebra o pescoço do homem que os rendeu primeiro. Cole, apavorado, observa a cena. O homem então ordena que Cole jogue o cadáver para fora do carro e dá um sorriso sinistro, confirmando que o chefão colocou uma recompensa de $1 milhão pela sua cabeça e que agora todos da região estão atrás dele. Ele força Sed a assumir o volante enquanto coloca pequenos chips nos pescoços de ambos. Ele adverte que se tentarem qualquer coisa estúpida, um simples giro em seu anel enviará uma descarga de 50.000 volts para seus corpos. Eles dirigem por uma curta distância, até que o caçador de recompensas para e ordena que eles troquem para outro veículo. No entanto, antes que possam obedecer, um outro carro surge em alta velocidade e colide violentamente com um homem, eliminando ele na hora. No meio do caos, Sed, muito rápida, consegue pegar o anel que controlava os chips. Eles aproveitam a confusão, fogem e roubam o outro carro para escapar. Já em segurança temporária, Cole subitamente se lembra de um detalhe crucial. Quando foi capturado no laboratório, os homens de Barislov não paravam de perguntar sobre um código de acesso. Ao ouvir isso, Sed fica furiosa e freia o carro abruptamente, gritando porque ele não disse isso antes. Ela rapidamente processa a informação e chega a uma conclusão vital. Os homens do chefão ainda não conseguiram o código para ativar a bioarma. Sem o código, eles não poderiam abrir o container ou vender a arma, o que explica porque a recompensa de $1 milhão era especificamente para capturar Cole vivo. O chefão acredita que ele sabe o código. Agora totalmente frustrado, Cole exige que Sed lhe conte absolutamente tudo. Ela começa a explicar os detalhes dessa arma biológica, mas antes que Cole possa realmente entender a gravidade da situação, Sed o atinge subitamente na cabeça, deixando ele inconsciente. Quando Cole recupera a consciência, seu mundo desmorona. Ele está amarrado e sendo apresentado aos homens do chefão. Pior ainda, foi a própria Sed quem o trouxe até ali, aparentemente para fechar um acordo. Wagner se aproxima de Cole, que tenta falar, mas descobre que ele está amordaçado. Ao fazer barulho, Wagner lhe dá um soco. É então que Sed se adianta e diz com confiança: aqui está o Taxman, agora eu quero meu $500 mil. Nesse exato momento, o próprio chefão chega com seus guardas para supervisionar essa transação. Quando Sed exige o pagamento, o chefão apenas diz que ela o receberá em breve, claramente enrolando. Ela não se deixa enganar e insiste que permanecerá ao lado de Cole até que o dinheiro seja pago. Irritado com a complicação, Wagner ordena que seus homens coloquem os dois no avião. No entanto, antes da decolagem, o chefão dá uma ordem secreta. Assim que aterrissarem, Sed deve ser eliminada. Já a bordo, Cole observa impotente enquanto sua bagagem é revistada e, em um momento de distração dos guardas, Sed consegue falar com ele em particular, removendo a mordaça e sussurrando que tudo aquilo inacreditavelmente faz parte de um plano seu. Cole, no entanto, está furioso por ela ter usado ele cinicamente como isca. Antes que a conversa possa continuar, Wagner confisca o celular de Cole e, ao verificar o aparelho, ele encontra a foto que Cole tirou de Sed dormindo e a verdade vem à tona. Eles não são estranhos e imediatamente todos os mercenários apontam suas armas para o casal. Numa manobra desesperada, Sed grita que Cole não deve ser morto, pois ele possui o código de acesso. Ela finge buscar algo em seu bolso, mas na verdade consegue plantar um dos chips elétricos na mão de Wagner e, com um rápido giro no anel, ela dispara uma descarga elétrica que derruba o capanga instantaneamente. Aproveitando o caos, Sed ataca os outros homens e Cole, mesmo chocado, entra na briga para ajudá-la. A luta é brutal e, durante o confronto, um dos mercenários consegue esfaquear Sed. Ver Sed ferida desperta a fúria de Cole, que parte para cima do agressor e o ataca com uma violência excruciante. Sangrando bastante, Sed urge para Cole para que pegue o único paraquedas e salte do avião com a maleta da bioarma antes que os inimigos recuperem a consciência. Cole pega o paraquedas, mas em vez de abandonar Sed, ele agarra ela e salta da aeronave, levando consigo tanto ela quanto a maleta.
Eles aterrissam em uma ilha deserta, onde Cole usa o próprio paraquedas para improvisar uma tenda. Quando Seth finalmente acorda, ela fica impressionada ao ver que Cole não apenas salvou sua vida, mas também garantiu a posse da mala com a bioarma. Ao cair da noite, sem que Cole perceba, ela ativa seu GPS, enviando um sinal de sua localização para Cia. O tempo passa e eles começam a conversar. Cole utilizou seus profundos conhecimentos em botânica para tratar os ferimentos de Seth com plantas locais, o que a deixa genuinamente admirada. A gentileza e o cuidado dele a fazem sentir uma culpa imensa pela forma como ela o tratou. A conversa flui por horas e a antiga conexão entre eles ressurge. Seth pede desculpas por ter usado ele como isca e Cole se desculpa por ter tirado foto dela sem permissão, e eles compartilham momentos de ternura. Paralelamente, os homens de Wagner localizam o paraquedas na ilha. No dia seguinte, eles lançam um ataque contra Cole e Seth. A situação parece perdida, mas no último segundo, a Cia chega de barco e um imenso combate se inicia. Durante a batalha, Wagner, o braço direito do chefão, consegue escapar levando a maleta. De volta ao quartel-general da Cia, Cole e Seth são submetidos a detectores de mentira. O oficial Monty Jackson tenta interrogá-los, mas os dois passam o tempo todo discutindo, culpando um o outro. Ironicamente, é nessa troca de acusações que eles acabam expressando seus sentimentos. Cansados da briga, Jackson os interrompe e envia Seth para falar com sua chefe, Claudia, que a suspende da missão por falhar em recuperar a arma e quebrar os inúmeros protocolos. Enquanto isso, Jackson leva Cole para um canto e o aconselha a se afastar de Seth, pintando ela como uma mentirosa, manipuladora e assassina perigosa que descartará ele. Para provar seu ponto, Jackson mostra a Cole fotos das supostas vítimas de Seth. É nesse momento que o conhecimento de Cole muda o jogo. Em uma das fotos, ele, como botânico, identifica uma plantação de amaranto. Ele explica que essa é uma planta cultivada nos Estados Unidos, mas historicamente usada pelos povos astecas. A ficha cai para Seth. O código de acesso para a caixa Aztec não é um número, mas sim uma sequência genética da planta. A Cia, agora com a chave, bola um plano: enviar metade do código para o chefão e usar Cole, que ainda é visto como Taxman, como isca, para capturar o vilão. Cole inicialmente se recusa a participar da armadilha, no entanto a agência o pressiona, avisando que, como o mundo acredita que ele é o Taxman, sua família está em perigo. Ao ouvir a ameaça à sua família, ele cede e concorda em ajudar. Seth, assistindo tudo, fica nervosa e tenta dissuadir ele, argumentando que a missão é suicida e que a Cia usará ele e depois o abandonará. Cole, magoado, retruca que os amigos da Cia disseram exatamente a mesma coisa dela. Irritada, Seth implora a Claudia para que ela vá no lugar de Cole, mas tem seu pedido negado e fica furiosa. Enquanto isso, vemos o Tami, o comprador da Aztec, que está furioso com o chefão. Ele dá ao chefão um ultimato de 48 horas para conseguir o código ou morrerá e exige estar presente na reunião com o Taxman. O chefão concorda, mas deixa claro o seu ódio, dizendo que, independentemente do resultado, ele pretende eliminar o Taxman ao final da transação, e o comprador permite. Ao enviar metade da sequência genética para o chefão, a Cia monta uma armadilha em um restaurante de luxo. A equipe leva Cole, agora vestido em um terno desconfortável, até o local. Cole reclama que o colarinho está coçando e Jackson monitora de uma van, o repreende pelo comunicador, mandando ele agir naturalmente. No elevador, Cole descobre que há apenas 3 agentes em sua escolta e fica visivelmente nervoso com a falta de proteção. Jack tenta acalmá-lo enquanto Cole se senta à mesa designada. Pouco depois, o aviso vem pelo ponto eletrônico. O chefão e os seus homens chegaram ao local. Contudo, o chefão é astuto e não veio sozinho. Ele trouxe o comprador e deu ordem para os seus homens eliminarem a vigilância. A equipe da Cia na van é executado e, em o seu último suspiro, Jack grita para Cole fugir. Cole tenta sair, mas, mudando de ideia, retorna à mesa. O chefão e o comprador, carregando a maleta, sentam
e exigem o maldito código. Cole, em uma tentativa desesperada de ganhar tempo, começa a blefar. Ele finge estar do lado deles, dizendo que o ajudaram a eliminar os agentes da CIA e que ele só estava ali por não ter recebido nada da agência. Assim, ele exige o pagamento em dobro para abrir a maleta, enquanto secretamente reza para que Sadie apareça, confirmando que seus sentimentos por ela são reais. O comprador então perde a paciência e ordena que ele pare de mentir, enquanto o chefão aponta uma arma para sua cabeça. No exato instante em que vão atirar, Sadie surge deslumbrante em um vestido preto. O alívio toma conta de Cole. Ele sabia que ela viria. Ela se senta, declara ser a verdadeira Taxman e informa seu número de conta, exigindo uma transferência antes de revelar o código. Ela então abre a maleta, revelando um frasco com a bioarma. O dinheiro é então transferido, mas o chefão anuncia que eles não vão a lugar nenhum e seus homens cercam o casal. No entanto, a situação se inverte instantaneamente quando dezenas de outros gangsters surgem no restaurante, mirando nos homens do chefão. Sadie havia colocado uma recompensa de $1 milhão pela cabeça do chefão. O pânico então toma conta do local e um tiroteio massivo se inicia. Sadie agarra a arma biológica e foge no meio do caos, atirando dos homens do comprador, enquanto Cole, mesmo desajeitado, tenta lutar. Durante a confusão, a plataforma giratória do restaurante enlouquece, justamente quando Cole enfrenta Wagner. Após uma luta intensa, Cole consegue arremessar Wagner contra o mecanismo, eliminando ele, fazendo a estrutura girar ainda mais rápido. Em meio ao caos, o comprador ordena que o chefão recupere a arma, mas o chefão o trai e elimina ele. O vilão então parte para cima de Sadie. Quando ele está prestes a eliminá-la, Cole intervém, empurrando ele. O chefão então agarra a arma e tenta fugir, mas Sadie atira na estrutura do teto, que desaba. Ele cai, mas Sadie consegue pegar o frasco no ar. Cole a agarra no último segundo, salvando ela da queda. Eles compartilham um olhar e Cole elogia seu vestido, ao que ela responde que ele deveria usar terno mais vezes. Helicópteros da CIA chegam para resgatá-los. Mais tarde vemos a família de Cole reunida. Até Maite brinca sobre a jornada louca do casal. Na cena final, Cole espera Sadie, que chega em um carro luxuoso. Ao abrir o porta-mala, Cole se choca ao ver um homem amarrado. Sadie casualmente diz que é material de trabalho e que aquilo fica no carro durante o encontro. Cole sorri e eles entram em um prédio, finalmente, como um casal. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, isso ajuda muito a manter o canal do Caramelo funcionando. E também... não esquece de dar o like e seguir o canal.